Olá pessoal, meu nome é Clécio e neste vídeo nós iremos falar sobre a questão religiosa, debatendo temas como obediência, adoração, idolatria, certo e errado, bem e mal, etc. O nível de complexidade da maioria destes temas é básico. Bem, primeiramente eu quero falar sobre aqueles que buscam a religião. E aí eu não estou falando daqueles que já nasceram em uma família com um lado espiritual bem definido. Estou falando daqueles que em algum momento em sua vida sentiram a necessidade, sentiram um anelo de buscar por algo espiritual. Basicamente, existem três tipos de pessoas que se enquadram nesse grupo: os curiosos, os sofredores e os buscadores. Como o próprio nome já diz, os curiosos são aqueles que não sabem exatamente o que estão procurando, mas querem conhecer. Eles não têm uma razão certa para isso e frequentemente são levados por outras pessoas. Os curiosos não buscam conhecer a doutrina, mas sim ter uma visão geral do assunto. Eles não ficam muito tempo e nem realizam as práticas para terem uma constatação e experiência próprias, mas sim vão embora assim que satisfazem sua curiosidade. Eles querem respostas para as suas perguntas, mas dificilmente irão muito longe para consegui-las e, quando perceberem que o caminho espiritual não é algo simples e imediato, acabam desistindo. Obviamente, eles são uma classe de pessoas que não serve para o caminho espiritual. Muito diferente deles são os sofredores. Estes são aqueles que possuem alguma doença, trauma, crise, etc., que precisam sanar, pois isso os fazem sofrer. Assim como os curiosos, os sofredores não estão ali pela doutrina, mas sim por um remédio, uma solução. Fazendo uma analogia, não adianta você querer ensinar a correr alguém que sente dores nas pernas, pois ela não quer aprender a correr, mas sim parar de sentir dor. É claro que, assim como os curiosos, os sofredores não irão esperar muito tempo pelos resultados, já que eles querem sanar logo a sua dor. E assim que o sofredor tiver sua crise sanada, ele irá embora e não buscará mais. Esta é mais uma classe de pessoas que não serve para o caminho espiritual. Outro caso extremamente distinto são os buscadores. Eles buscam porque sabem o que lhes falta, ainda que não entendam isso. Ou seja, eles buscam porque têm isso dentro de si, em suas mentes, porém, em sua atual encarnação, eles ainda não viram isso e precisam reencontrar. Estes são os buscadores. Eles estão lá pela doutrina, pelas práticas, pelas pessoas, por tudo. Eles querem saber de tudo até que encontrem o que lhes falta. E o mais interessante é que o que lhes falta jamais será encontrado fora de si, pois é uma ausência interna. A doutrina irá iluminá-los e as práticas irão impulsioná-los para que alcancem isso dentro de si. Eles são persistentes e chegam a dedicar suas vidas inteiras à busca interna. Estes sim servem para o caminho espiritual. Estes são o caminho espiritual. Bem, entendidas essas diferenças, é necessário perceber que existem cultos para os curiosos, remédios para os sofredores e doutrina para os buscadores. Existe uma grande diversidade de seitas e doutrinas, assim como também existe uma grande diversidade de pessoas que as buscam. E isso é necessário que seja assim, porque cada pessoa tem sua razão específica para buscar o lado espiritual. E por que será que é necessário buscar o lado espiritual? Bom, essa é uma pergunta muito mais interessante de se fazer e muito mais difícil de responder também. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que todo o universo gira em torno do dogma, do desenvolvimento da consciência. Tudo que existe com um único propósito de desenvolver consciência nos seres.
Nos primeiros vídeos falamos sobre a peregrinação do ser em diversos reinos da natureza, com o intuito de criar e desenvolver consciência de si mesmo. Resulta interessante compreender que a evolução natural é extremamente lenta e tem grande tendência ao fracasso. O homem em desenvolvimento por si só tende ao egoísmo e ao enrijecimento da mente de tal forma que não é possível mais alcançar níveis superiores. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas é um assunto vastamente abordado na teosofia. O importante disso é saber que é necessário um guia, uma divindade que oriente os seres para que eles se aperfeiçoem e mais, para que eles tenham um norte, alguém para admirar, alguém que mostre o que eles podem se tornar, que sirva de exemplo. Por isso, ao longo da história, os seres que se aperfeiçoaram através da adoração se tornaram mais aptos para a evolução que aqueles que se aperfeiçoaram através do egoísmo. Isso porque a adoração torna os seres mais dóceis, mais domesticáveis e mais propensos a aprender, enquanto aqueles que se aperfeiçoam pelo egoísmo tornam-se rígidos, selvagens e difíceis de ensinar. Então o que eles aprendem é por conta própria. Isso é simplesmente uma consequência matemática daquilo que eles carregam em suas mentes. Por isso, você verá em todas as religiões do mundo a ideia de adorarmos a divindade, de obedecermos à divindade, etc. Porque é a fórmula mais eficiente para o desenvolvimento da consciência. O problema ocorre quando a adoração cai no fanatismo e vira idolatria. A idolatria é tremendamente nociva à consciência, pois ela tende a tornar as pessoas preguiçosas, pensando que tudo virá de acordo com a vontade de seu ídolo, e não é bem assim que a coisa funciona. Vejam, eu não estou citando nenhuma religião em específico. O outro extremo da inconsciência é a cobiça. Esta se baseia numa ideia egoísta de conquista e também tende a tornar a pessoa rígida, selvagem e indoutrinável. A adoração leva os seres ao desenvolvimento, pois eles buscam estar com seus adorados e, para isso, é necessário ser como seus adorados, ou seja, se desenvolver. A lógica é de ser um adorador manso, que se põe em movimento para seguir e servir ao seu adorado. Mas muitos caem na idolatria e perdem suas vidas esperando que algo aconteça, ao invés de fazer algo acontecer. Os idólatras perdem seu tempo cultuando e louvando a divindade como se ela fosse ficar orgulhosa disso. A mente dos idólatras se enrijece, assim como a dos egoístas cobiçosos, e não aceita nada nem ninguém que diga algo contra seus ídolos. Existe uma máxima que diz: todo esforço espiritual inconsciente é inútil. A adoração, quando cai na inconsciência, tende ou para a cobiça ou para a idolatria. Ambos são inúteis. Isso porque a adoração serve para guiar o discípulo através da obediência. E obediência cega é daninha para ele. Os inconscientes se perdem em um mar de possibilidades sem saber exatamente o que fazer para evoluir, para desenvolver os seus corpos. Há que se ter muita consciência para seguir a divindade, pois a divindade testa o discípulo que a serve e, sem a luz da consciência, caímos terrivelmente nas provas. É necessário obedecer à divindade se queremos acelerar nosso desenvolvimento espiritual. Porém, é necessário obedecer conscientemente. Para o iniciado não existem regras, não existem mandamentos, existe apenas a consciência. Aqueles que se guiam por códigos de condutas baseados em certo e errado, bem e mal, estão fadados ao fracasso, se não conseguirem se livrar disso. Bem, como estamos em um vídeo dedicado à ciência de Resed, é interessante falarmos sobre essa dualidade antes de entrarmos na ciência de Geburah. Então, vamos refletir um pouco o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Existe uma definição perfeita para isso, independente da ocasião? Existe algo que seja sempre bom para todas as pessoas,
e algo que seja mal para todas as pessoas? Será que certo e errado, bem e mal são a mesma coisa? Imaginemos o caso de uma faca. Se a faca estiver esfaqueando alguém ou se a faca estiver cortando um pão, em que ocasião ela é certa ou errada? Em que ocasião ela é boa ou má? Definitivamente poderíamos ficar divagando muito sobre esses assuntos, mas, esotericamente falando, sim, existe uma definição precisa para isto. Bom é aquilo que cumpre sua função, e mal é aquilo que não cumpre sua função. Então a faca que esfaqueia ou que corta o pão é boa, já que ela corta, e a função da faca é cortar. Uma faca que não corta é má, é ruim, e uma faca que corta é boa, simples assim. Agora, uma faca afiada, ou seja, boa, na mão de uma criança é errado, pois a criança pode se machucar com ela. Para a criança, é certo uma faca cega, uma faca ruim, má. O caso oposto ocorreria se fôssemos considerar um açougueiro e não uma criança. Para o açougueiro, o certo é uma faca boa, afiada. Certo é tudo aquilo que está em seu lugar, onde deveria estar. E errado é tudo aquilo que está fora de seu lugar. Por isso a faca afiada não deveria estar na mão de uma criança. Ela está errada, está fora de seu lugar. O conceito de bom ou mal depende da função, é absoluto em relação ao objeto. Não depende das circunstâncias, mas sim das características do objeto. O conceito de certo e errado depende do lugar onde algo é aplicado, ou seja, ele é então relativo, depende das circunstâncias, e o mesmo objeto pode mudar de certo para errado, assim como mudam as circunstâncias. Se a gente olha para os pilares da árvore da vida, Jaquim e Boaz, veremos que Jaquim sempre manifesta características absolutas, pois todos os sefirotes que estão nele são absolutos em suas funções. O oposto ocorre com Boaz, que é relativo, assim como as funções de seus sefirotes. Porém, dentro dessa dualidade de absoluto e relativo, existe uma outra dualidade, pois o absoluto pode ser bom ou mal, assim como o relativo pode ser certo ou errado. Agora, voltando um pouco, de acordo com nossos conceitos, não existe o bem e o mal, pois bem seria aquilo que é sempre bom e mal seria aquilo que é sempre mal. Mal escrito com U nesse caso, né? Nada no universo mantém para sempre sua função. Tudo evolui e então involui, caindo na lei da entropia. E quando se involui, uma hora deixa-se de cumprir sua função, pois mudará o que se é e passará a cumprir outras funções. Então, se tudo é mutável, bem e mal não existem. Vocês podem concordar com meus conceitos ou discordar deles, mas discordar dos meus conceitos simplesmente significa que você tem outras definições para essas 6 palavrinhas. Ou talvez não tenham e nem sequer aceitem definição alguma. Bem, pessoal, o mais importante dessas definições é que elas sejam úteis para nós. Eu não estou querendo aqui dizer que as minhas definições sejam a verdade, mas sim que elas sejam as mais úteis para mim e, por isso, as melhores. Se vocês acham que alguma dessas minhas definições não sejam úteis para vocês, descartem elas, encontrem suas próprias definições. Bem, falando da ciência de Resed, obviamente estamos falando da necessidade de desenvolver consciência em nós. Ainda que a consciência só venha engeburar quando a dualidade esteja plenamente manifestada. Mas em Resed já temos a vontade primordial querendo ser algo, querendo se manifestar como algo, ainda que ela nem sequer saiba o que ela realmente quer ser. Bem, se vocês gostaram desse vídeo sobre a questão religiosa, das religiões, da espiritualidade e quiserem saber mais sobre seitas, doutrinas, deixe seu gostei nesse vídeo e, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.